Antes de começar a aula, eu já quero te pedir um favor. Coloque aqui nos comentários de onde você é, a sua idade e uma gíria que você usa. Eu sou a professora Letícia Góes e nesta aula eu vou te mostrar como a linguagem é um fenômeno social e cultural. E a forma como você fala revela muitas coisas sobre você. As expressões supimpa, top, massa, viajar na maionese, fazem sentido para você? Você usa essas expressões? Perceba que algumas palavras e expressões só fazem sentido para determinados grupos. Você sabe por que isso acontece? Porque a língua é uma construção, ela não está pronta, ela vai sendo utilizada pelos falantes e vai sendo transformada de acordo com quem fala, de onde se fala, para quem se fala. A língua é viva e ela é um fenômeno social e cultural. A linguagem é social porque ela existe nas relações entre as pessoas. Ninguém aprende a falar sozinho, vivendo isoladamente. A gente aprende a falar convivendo, se relacionando, interagindo com as outras pessoas e participando em sociedade. Quem tem contato com o bebezinho que está ali no processo de aquisição da linguagem sabe o quanto a interação é importante para que o bebezinho aprenda a falar, aprenda a se comunicar. Então, a linguagem é social devido a essas relações que se estabelecem. A língua funciona como um grande acordo social. As palavras só têm significados porque os grupos sociais atribuem significados às palavras. Por exemplo, esse sinal aqui de joia significa aprovação, porque a gente aprendeu isso socialmente, né? Convivendo em sociedade, a gente foi aprendendo que assim significa aprovação, significa positivo, ok. Alguns memes só fazem sentidos em determinados contextos. Nem todo mundo entende um meme. Às vezes um meme só faz sentido para uma determinada faixa etária, para um determinado grupo de profissionais. Então, é sempre dentro de um contexto que a gente pensa a língua. A sociedade vai se transformando, vai adquirindo novos hábitos e a língua também vai se transformando, vai incorporando novas palavras. Por exemplo, crush, viralizar, cancelar, flopar, são palavras novas no nosso vocabulário. Elas foram inseridas nesse novo contexto da era digital. Então, a linguagem, ela acompanha essa vida em sociedade. Eu falei que a linguagem é social porque ela vem da interação entre as pessoas, mas ela também é cultural porque ela expressa valores, tradições, hábitos, crenças, formas de enxergar o mundo. Tudo isso é cultura. O Brasil possui uma enorme diversidade cultural e isso aparece diretamente na língua, como em nomes de comidas típicas, expressões regionais, sotaques, formas de tratamento. Então, a língua, ela é capaz de expressar toda essa diversidade do Brasil. Uma mesma comida pode receber nomes diferentes de acordo com a região em que se está. Qual nome é mais certo? Nenhum é mais certo. Os dois nomes são corretos para essa mesma comida, para esse mesmo objeto. Isso é variação linguística. E a língua pode trazer marcas que revelam nossas identidades culturais, nossa origem. Por exemplo, se eu digo assim, uai, sou, que trem bom, de onde você acha que eu sou? Sou mineira, uai. Então, algumas expressões típicas como uai, oxente, bah, vice, trem, já mostram a origem da pessoa e revelam as identidades culturais, essa diversidade que tem no Brasil. Então, a língua não é algo fixo, é algo que está em constante transformação.
porque ela é usada pelos falantes. Os falantes são seres vivos que mudam o tempo todo. Eles estão inseridos em uma sociedade que também se transforma o tempo todo. Então, é algo muito ilusório pensar que a língua vai ser estática, que ela não é passível de mudanças. Então, ela vai se transformando de acordo com a sociedade. Além disso, a linguagem está relacionada à nossa identidade e ao pertencimento, ao sentimento de pertencimento, porque a forma como nós falamos revela a nossa origem, nosso grupo social, nossa faixa etária e as nossas experiências. Quando a gente observa um adolescente falando, a gente sabe que é um adolescente porque pela escolha do vocabulário, pelas gírias, muitas coisas que a gente nem entende. Um adolescente identifica alguém mais velho falando, por quê? Porque fala de um jeito diferente dele. Então perceba como a linguagem, ela está relacionada à nossa identidade mesmo, a quem nós somos. E também traz essa sensação de pertencimento, né? Quando a gente pensa nos jovens, e a gente pensa em como eles vão adquirindo esse vocabulário da juventude e que essa forma, né, essa aquisição do vocabulário é uma forma também de pertencimento a esse determinado grupo. Quando a gente pensa num professor, né, que já não tem a mesma idade do aluno, mas que emprega as mesmas gírias, o mesmo vocabulário, esse professor está se aproximando linguisticamente dos alunos, porque ele quer também fazer parte daquele grupo. Essa aproximação é importante para o contato aluno e professor. Então, perceba que ele se apropria da linguagem dos adolescentes para pertencer àquele grupo, para estreitar os laços, estabelecer uma relação positiva. Veja a importância da linguagem, o poder que ela tem de transformar as nossas relações e as nossas experiências. Então a gente precisa ter em mente que língua e sociedade caminham juntas. E é com isso na cabeça que a gente vai resolver as questões do Enem. O Enem trabalha muito essa relação entre a língua e a sociedade. Vamos agora resolver uma questão sobre esse assunto do Enem. Vamos ler o texto para resolver a questão e você vai ver que esse assunto cai muito no Enem. A língua da Tabatinga, falada na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, foi por muito tempo estigmatizada devido à sua origem e à própria classe social de seus falantes, pois, segundo uma pesquisadora, era falada por meninos pobres vindos da Tabatinga ou de Cruz de Monte, ruas da periferia da cidade, cujos habitantes sempre foram tidos por marginais. Conhecida por antigos como a língua dos engraxates, pois muitos trabalhadores desse ofício conversavam nessa língua enquanto lustravam sapatos na Praça da Matriz, a língua da Tabatinga era utilizada por negros escravizados como uma espécie de língua secreta, um código para trocar informações de como conseguir alimentos ou para planejar fugas de seus senhores sem risco de serem descobertos por eles. De acordo com o documento do IFAM de 2011, os falantes da língua apresentam uma forte consciência de sua relação com a descendência africana e da importância de preservar, e aqui a gente já circula essa palavra que é tão importante para o texto e para a resolução da questão, e da importância de preservar a fala que os identifica na região. Essa mudança de comportamento tangencia aspectos de pertencimento. A gente falou bastante sobre pertencimento nesta aula, né? Pois, à medida que o falante da língua da Tabatinga se identifica com a origem afro-brasileira, ele passa a ver essa língua como um legado, uma herança recebida e tem o cuidado de transmiti-la para outras gerações.
A concentração de falantes dessa língua está na faixa entre 21 e 60 anos de idade. Olha que texto riquíssimo para ilustrar a nossa aula de hoje. É assim, um ensinamento grandioso. Aí a questão diz o seguinte: a língua da Tabatinga tem sido preservada por quê? Por qual motivo essa língua tem sido preservada? Letra A, seu registro passou da forma oral para a escrita? Não, o texto não fala nada sobre esse tipo de preservação que se registrou, não. Letra B, classe social de seus usuários ganhou prestígio. A classe social, né, dos pobres, dos engraxates, escravizados, ganhou prestígio? Não, não ganhou. Letra C. Uma função inicial se manteve ao longo dos anos. Sua função inicial se manteve ao longo dos anos, aquela função inicial de ser um código entre os falantes se manteve? Não, não se manteve. E não é por isso que ela tem sido preservada. Letra D. A língua tabatinga tem sido preservada porque o sentimento de identidade linguística tem se consolidado? É a letra D. Veja que o texto fala do pertencimento, da importância de preservar, do legado, da transmissão para outras gerações. Então, esse é o sentimento de pertencimento, de identidade linguística. As pessoas, ele tem se fortalecido, né? As pessoas entendem a importância da língua, entendem a história dessa língua. Então, esse entendimento, ele vai se consolidando e vai fazendo com que a língua seja preservada. É a letra D. E a letra E, perfil etário dos seus falantes tem se tornado homogêneo? Não é por isso que a língua tem sido preservada. Portanto, a questão tem como gabarito a letra D. Então, nesta aula, nós vimos a importância de se entender a linguagem como um fenômeno social e cultural. É um assunto que cai muito nos vestibulares e cai muito também nas provas do Enem. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau.